Boa noite a todos. O meu nome é Marcos, eu sou professor dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu sou formado em letras, pedagogia, tenho uma pós em psicologia analítica com ênfase em mitos, conto e arte. Além disso, eu trabalho com tarô no meu tempo livre, atendo aproximadamente 4 anos, venho estudando tarô desde 2021. Por conta do rigor ético e conceitual que essa proposta exige, e para garantir que cada reflexão e detalhe que eu preparei chegue a vocês com a máxima precisão, eu optei por ler o meu discurso hoje. Estou me esforçando para que a leitura do meu tema não fique enfadonha. Eu agradeço ao Ney, a toda a equipe do Congresso, a oportunidade de apresentar a minha proposta com o tarot terapêutico. Adianto que eu não tenho a intenção de rivalizar o tarot terapêutico com a abordagem de previsão. Espero demonstrar que o tarot terapêutico está dentro da previsão. Eu entendo que existe muita controvérsia em torno desse tema e vou propor algumas reflexões para que a gente consiga compreender como é esse fenômeno do tarot terapêutico dentro das práticas oraculares, desmistificando alguns aspectos, estabelecendo limites e reconhecendo potenciais. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, a apresentação que eu elaborei. Só um minutinho. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Então aqui está a minha apresentação, tem a minha página no Instagram para quem quiser conhecer meu trabalho com o tarô. Eu, eu compartilho reflexões a partir das cartas. Estão todos convidados a conhecer meu trabalho por lá. Então aqui, o primeiro tópico. O tarô é reflexo do espírito de cada tempo. Nas lives que o Ney organizou recentemente para falar sobre a importância de um congresso de tarô, ele comentou sobre como o tarô é reflexo do espírito de cada tempo. E eu vou usar esse argumento para começarmos a refletir sobre como o tarô terapêutico não é uma abordagem oportunista ou desalinhada com os propósitos do oráculo. A relação que as pessoas tinham com o destino na época em que o tarô começou a se popularizar como oráculo era outra. Os casamentos eram arranjados, as profissões eram definidas pelo histórico familiar. Até a relação que as pessoas tinham com a temporalidade era diferente. Hoje em dia, o livre-arbítrio predomina sobre os desígnios do destino. Escolhemos com quem vamos nos relacionar. As vocações profissionais parecem mais alinhadas com a nossa identidade. A comunicação e os processos do cotidiano estão mais velozes, dinâmicos, o que potencializa a sensação de que temos algum controle sobre o nosso destino. Hoje em dia, faz mais sentido buscar a orientação do oráculo para entendermos melhor as nossas escolhas do que para entender o que está reservado pelo destino. Nesse sentido, pode estar o cerne do que consideramos como a abordagem terapêutica do tarô. Além disso, olhando para a história do tarô, percebemos que o tarô não surgiu como oráculo, mas sim como um jogo lúdico. Isso traz abertura para que a gente se enxergue e enxergue o tarô com dinamismo e versatilidade. Ainda hoje é possível utilizar o tarô como um jogo lúdico sem excluir o seu caráter de previsão. Está aí a roda do tarô, que não me deixa mentir, um jogo lúdico de tabuleiro criado a partir da sabedoria das cartas pela taróloga Thalita Lima, que pode ser utilizado inclusive por pessoas que não sabem jogar tarô. Se o tarô é dinâmico, versátil, se ele reflete o zeitgeist, por que não entender a abordagem terapêutica como mais uma forma de aplicar o tarô na prática oracular? Isso posto, por que falar em tarô terapêutico é tão controverso? Na minha opinião, na leitura que eu faço do mundo, isso se dá por conta da pós-modernidade, ou como um Bauman chama, modernidade líquida. O que é a pós-modernidade? De um jeito mais superficial, podemos entender a pós-modernidade como uma maneira de interpretar a realidade no contemporâneo.
Para entendermos isso melhor, precisamos fazer uma comparação com o Iluminismo. O Iluminismo surgiu como uma forma de combater o obscurantismo que predominou na Idade Média, e esse combate acontecia por meio da ciência, da racionalidade, do pensamento lógico. O Iluminismo afastou as tendências místicas, espirituais, buscando explicações científicas concretas, reais. Foi no Iluminismo que ocorreu o auge da separação da astrologia e da astronomia. Na pós-modernidade, a ciência, a razão não dão mais conta de explicar, de interpretar a realidade. Não à toa, discursos anti-ciência negacionistas ganham muita força na pós-modernidade. Não estou dizendo que a ciência não tenha valor na pós-modernidade. O que eu quero dizer é que ela sozinha não dá mais conta de satisfazer a construção de conceitos, de definições. Eu vou dar um exemplo. Se você quiser entender o porquê da psicanálise ser considerada pseudociência e fizer uma pesquisa séria, você vai encontrar pessoas éticas responsáveis que estudaram profundamente a psicologia e que vão defender a psicanálise como uma abordagem clínica segura. Mas você também vai encontrar pessoas éticas responsáveis e que também estudaram profundamente a psicologia e que vão refutar a psicanálise como uma abordagem segura. Se você afasta do seu julgamento, dos seus critérios, a sua subjetividade, a sua vivência e até as suas crenças, como você vai conseguir definir, nesse caso da psicanálise, quem está falando a verdade? Isso é a pós-modernidade. Bauman chama a pós-modernidade de modernidade líquida por causa disso. As estruturas ruíram, estamos mais fluidos, mais livres, podemos ser vistos pela nossa identidade e encontrar pessoas que compartilham aspectos dessa identidade. É verdade. Mas também não temos mais um solo firme para pisar. Se de um lado a pluralidade na maneira de conceber as realidades e construir o conhecimento se expandiu, do outro a subjetividade afronta qualquer estrutura, qualquer padrão, qualquer normatividade, tornando líquida, ambígua, relativista, elementos que tornam a metáfora que Bauman construiu para descrever a pós-modernidade tão interessante. A pós-modernidade relativiza. Ela decreta a crise das grandes verdades, tensiona estruturas rígidas, afronta o eurocentrismo, desafia o que é tradicional. É natural, portanto, que a ideia de tarô terapêutico cause incômodo em quem busca certezas dogmáticas em estruturas rígidas. Afinal, parece que a forma clássica de se ler o oráculo está sendo ameaçada. Contudo, o que estamos testemunhando não é a destruição da ferramenta, mas a sua maleabilidade. O tarô terapêutico, assim como tantas outras práticas oraculares que estão surgindo, é o reflexo de um oráculo vivo, que se reorganiza para acompanhar a autonomia e as complexidades do sujeito contemporâneo. E como essa pós-modernidade se manifesta na prática dentro do nosso meio? Eu vou destacar 4 exemplos. A primeira manifestação tem a ver com a relativização das palavras, conceitos. A própria palavra terapêutico é uma palavra que está relativizada no contemporâneo. A rigor, terapêutico é uma palavra que propõe um caminho para a cura, tratamento de algum sintoma, que pode estar aliado a alguma prática clínica. Mas na pós-modernidade, muitas coisas podem ser terapêuticas. Um chá relaxante antes de dormir, uma massagem, uma viagem, uma conversa com os amigos e até uma leitura de tarô. A segunda manifestação da pós-modernidade tem a ver com a variedade de decks que é publicada na atualidade. Se a pós-modernidade afronta o eurocentrismo, então é natural que a bagagem simbólica utilizada na concepção das cartas se afaste das tradições da cultura europeia. Hoje em dia, temos decks inspirados em tradições latino-americanas, africanas, indígenas, asiáticas. Além dessas temáticas, temos o tarô da Barbie, de Game of Thrones, e eu vi que fizeram até o de House of Dragon. A pós-modernidade supostamente valoriza a diversidade, mas não podemos ser ingênuos ao acreditar que a razão disso tem a ver apenas com a exaltação da diversidade.
No dia em que não for mais lucrativo fazer decks inspirados na diversidade, as editoras que trabalham com isso darão adeus à diversidade, tal qual aconteceu recentemente com a parada LGBT aqui em São Paulo. Com o avanço das ideias conservadoras impulsionadas por Trump, muitas marcas abandonaram o patrocínio da parada nesse ano, mesmo que na pós-modernidade a diversidade seja exaltada de algum modo. Nesse ponto da nossa conversa, também precisamos falar sobre a criação de decks por artistas que muitas vezes não tenham estudado a prática oracular com o tarô, pode ser um tanto problemática. Eu tenho o tarô surrealista, e às vezes olho para algumas cartas e tento pensar como o autor do deck tentou encaixar determinado símbolo clássico numa obra ou referência artística do surrealismo. Eu não consigo entender, e esse incômodo nos leva à ideia de que a pós-modernidade pode dar a sensação de que a técnica, o método, as tradições são ruins, e nisso entra a terceira manifestação. Se a pós-modernidade combate tudo o que se estabelece em uma estrutura rígida, normativa, hoje em dia falar de técnica, falar de método, pode parecer afrontoso para alguns de nós. Falar em rigor técnico, metodológico, pode ofender mais do que xingar a mãe. Hoje em dia, fazer a leitura oracular baseada apenas na imagem, sobretudo em decks que não são clássicos, pode parecer algo revolucionário, disruptivo, que preconiza a intuição, mas no fundo esconde uma resistência a se aprofundar no símbolo clássico, enfatizando essa tendência pós-moderna de refutar tudo o que vem de alguma tradição. Por fim, a quarta manifestação da pós-modernidade no nosso meio tem a ver com a fragmentação da nossa classe. Se a pós-modernidade exalta a subjetividade, se a pós-modernidade exalta a individualidade a ponto de se tornar individualismo, então é natural que a gente não se preocupe com a coletividade. Nesse sentido, os esforços e todo o engajamento que o Ney e a equipe do Congresso estão depreendendo para estabelecer o código de ética é louvável. Não só porque retoma a estrutura em algo que está cada vez mais maleável, mais líquido, mas, sobretudo, porque nos reúne enquanto categoria profissional. Mas essa fragmentação também ocorre de uma maneira bastante sutil, mas nem por isso menos prejudicial. Por exemplo, se eu digo que tarô não pode prever o futuro, que o que importa mesmo é trabalhar o livre-arbítrio, refletir e atuar terapeuticamente com as cartas, eu estou fragmentando. Porque com meu discurso estou excluindo colegas que usam tarô para prever o futuro. Da mesma maneira, se alguém procura enfatizar a abordagem preditiva, dizendo que o tarô terapêutico não existe, que é enganação, que é charlatanismo, essa pessoa também está fragmentando, porque com a sua fala está excluindo colegas que usam essa abordagem. A grande verdade, e que muita gente pode não gostar do que eu vou falar, é que não interessa se você acertou os números da Mega Sena, não interessa se você acerta tudo que o seu cliente pergunta, também não interessa se você fez todas as pós-graduações possíveis em psicologia analítica, não interessa se você é psicólogo formado em Harvard. Para quem torce o nariz para a prática oracular, vocês dois e todos os outros cartomantes são todos vigaristas. Não estou falando isso para que a gente busque validação de quem torce o nariz para as práticas oraculares. Não, não me entendam mal. Mas a gente precisa ter clareza de que a gente mesmo não ganha nada quando a gente se fragmenta. E possivelmente as únicas pessoas que ganham alguma coisa são as pessoas que não querem que as práticas oraculares sejam reconhecidas, valorizadas e regularizadas. Agora eu vou falar sobre tarô ético, responsável e consciente. São aspectos mais técnicos da abordagem terapêutica do tarô. A leitura oracular, com ênfase no livre-arbítrio, não exclui a previsão do futuro, e a previsão do futuro, como um eixo que fortalece o argumento terapêutico, são dois tópicos essenciais desse assunto, porque eu quero demonstrar que a previsão pode ocorrer numa leitura com viés terapêutico.
Jogos clássicos como a Mandala, o Pequeno Mestre, a Cruz Celta têm casas de futuro, mas também tem casas de comportamento, casas que podem expressar sentimento, casas de conselho. Eu vou mostrar mais adiante o exemplo de um jogo na abordagem terapêutica que tem casa de previsão. O próximo item. Ler comportamento, sentimento, casa de conselho também é divinação. Muitas vezes a graça do tarô parece residir apenas em prever o futuro, mas falar sobre aspectos internos do consulente também não deixa de ser algo divinatório. Muitas vezes a gente se sente mais confortável em falar sobre aspectos interiores porque prever algo com o tarô é bastante arriscado. Uma previsão pode induzir alguém a um erro ou afastar tentativas que mereciam mais persistência e não desistência. Mas falar sobre comportamento, sentimento e aconselhar não é menos arriscado do que isso. Também exige responsabilidade, também exige técnica, também exige sensibilidade e alguma neutralidade para que a gente não projete nossas crenças e percepções pessoais no que estamos interpretando. Enfatizar a previsão ofuscando o potencial de reflexão do tarô é desperdício do acesso ao oráculo. Eu já fiz muitas aulas de cartomancia com muitos professores diferentes, e com uma das minhas professoras, ela relatou o caso de uma cliente dela que estava num relacionamento tóxico. Essa cliente também era tóxica, e no atendimento relatou à minha professora que desejava que algo de muito ruim acontecesse com o parceiro para que ele ficasse completamente dependente dela. A minha professora fez a leitura e previu que realmente alguma coisa muito ruim iria acontecer com ele e que ele ficaria completamente dependente dela, assim como ela estava desejando. Não muito tempo depois, o homem tomou um tiro que o deixou completamente paralisado. Eu não estou dizendo que a abordagem da minha professora foi equivocada. Não estou dizendo que houve desperdício do acesso ao oráculo no contexto dessa situação, até porque não me parece que essa cliente tinha abertura para refletir sobre outros aspectos do oráculo que não fossem a previsão. Mas percebam que, com muita antecedência, com muita abertura e interesse por parte dessa cliente, o acesso ao oráculo poderia tê-la ajudado a refletir sobre aspectos tóxicos do relacionamento, poderiam tê-la encorajado a sair desse relacionamento. Não estou falando que a leitura terapêutica poderia ter evitado o tiro, mas percebam o quanto o potencial de reflexão foi ofuscado, afastando a possibilidade de reflexão e intervenção prévias. Algo que precisava ser aprendido e superado, mesmo que a previsão tenha se concretizado. O próximo item. Tarô terapêutico não pode e nem deve substituir terapia com um profissional de saúde mental. Esse é o item mais claro e o mais debatido em nosso meio. O tarô não deve ser utilizado como uma ferramenta clínica, mas isso não impede que os assuntos tratados na leitura terapêutica não possam ser trabalhados com um psicoterapeuta. O suporte, as intervenções, os manejos são exclusivos da prática clínica e do profissional de saúde mental. Esse limite precisa ser bem definido e colocado para o cliente. Não se deve prometer cura, não se deve prometer melhoras de sintomas físicos ou psicológicos. A ferramenta para quem trabalha com abordagem terapêutica é a conversa e a reflexão. E muitas vezes uma conversa, refletir sobre aspectos interiores e comportamentais podem ser terapêuticos. Nisso, a gente já entra no próximo tópico, que é: o atendimento requer compaixão, empatia, capacidade de comunicação, capacidade de escuta. Precisamos nos lembrar que pouca gente procura um oraculista quando tudo está bem. Precisamos lembrar também que os assuntos tratados na leitura oracular podem ser bastante sensíveis e que a pessoa pode não ter coragem de abrir para outras pessoas. Isso requer compaixão, sensibilidade, empatia, capacidade de escuta, capacidade de se comunicar. No contemporâneo, outra palavra que se relativizou foi autoconhecimento. Autoconhecimento não é agradável, pessoal.
É muito comum encontrarmos por aí a ideia de que autoconhecimento é a resolução para todos os nossos problemas, de que é agradável, mas isso não é verdade. Você está trabalhando com as suas sombras, assuntos que você provavelmente não admite nem para si mesmo. Isso envolve a consciência de que uma leitura de autoconhecimento, mesmo preservados os itens que discutimos anteriormente, pode não ser agradável. O cliente pode não gostar do que vai ouvir, e mesmo que o potencial terapêutico tenha sido trabalhado, ele saia insatisfeito com o seu trabalho. Próximo item. Repertório para além da cartomancia potencializa a percepção e a dinâmica das imagens arquetípicas do tarô. Aprofunda a leitura do mundo e ajuda a evitar jargões ou discursos de positividade tóxica. Estudar mitologia, estudar literatura, estudar arte aprofunda a leitura de qualquer oraculista, mesmo os que não trabalham com a abordagem terapêutica. Mas, na abordagem terapêutica, isso pode ser ainda mais necessário. Muitas vezes, as pessoas gostam de usar Jung para corroborar a leitura terapêutica, mas muita gente não conhece a obra de Jung, chegando a acreditar que o livro Jung e o Tarô foi ele quem escreveu. Ele mesmo falou muito pouco sobre o tarô em sua obra. Ler Jung e o tarô também não é garantia de que você conseguirá atuar dentro dessa abordagem sem outros aprofundamentos. Muitas vezes, também parece confortável usar Jung para corroborar a leitura oracular, porque parece afastar misticismos, magia, religião e até a possibilidade de que você seja lido por outras pessoas como um charlatão, agregando um caráter acadêmico para sua prática. Mas, se você quer se aprofundar em Jung, então estude Jung. Isso traz mais estrutura, fundamento, traz a real credibilidade que você pode estar querendo trazer para o seu trabalho. Além disso, esse aprofundamento afasta também o uso de jargões e técnicas rasas de atendimento que podem piorar a situação do seu consulente, ou sequer ser efetiva de verdade. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja lendo o tarô para alguém que está sob a descrição dos 5 de ouros no comportamento. Se você não se aprofunda na sua leitura de mundo, se você repete jargões terapêuticos sem reflexão e sem estudo, a chance de você dizer para esse consulente que ele está passando por dificuldades materiais porque ele está vibrando escassez é muito grande. Considerando o sistema econômico em que a gente está inserido, considerando tudo o que está acontecendo no mundo neste exato momento, será mesmo que as dificuldades da vida material que ele pode estar passando são causadas pela vibração comportamental que ele está emitindo? Perceba como ler tarô exige ler o mundo, interpretar a realidade de uma maneira lúcida, sóbria. Quanto mais repertório você tiver de reflexão para subsidiar a sua leitura, melhor. Só para ilustrar isso melhor, eu trabalhava numa escola que ficava no extremo da zona leste de São Paulo. Eu voltava para casa por volta das 7 horas da noite e precisava passar pelo metrô Itaquera em direção a Arthur Alvim, onde eu moro. Eu voltava no contrafluxo, então os ônibus que eu pegava eram menos lotados, e quando eu chegava em Itaquera, eu me deparava com filas intermináveis de pessoas que estavam tentando voltar para casa. Pessoas que possivelmente estavam naquela rotina de transporte público desde as 5 da manhã. Se eu atender alguma dessas pessoas e sair um 5 de ouros e dizer que ela está cansada, que ela não tem carro, que todos os obstáculos que ela está enfrentando e que estão desgastando até o corpo físico dela estão acontecendo porque ela está vibrando escassez, qual a chance dessa pessoa gostar dessa leitura? Se for uma pessoa mais consciente, é possível que ela me mande para aquele lugar. Mas a grande realidade é que as pessoas estão tão alienadas, tão conformadas com a realidade, que existe sim a possibilidade de ela gostar dessa leitura, mesmo saindo da leitura se sentindo culpada pelo que está passando. Outro dia eu fui almoçar com meu namorado no Shopping Center 3, na Paulista. A atendente do restaurante estava sozinha no balcão, atendendo e almoçando ao mesmo tempo. Meu namorado tinha visto ela deitada no chão antes de atender a gente. Ele perguntou para ela se ela estava estudando. Ela disse que já era formada em administração, marketing e estava fazendo enfermagem. Veja,
uma leitura para alguém como ela pode realmente ser preenchida com jargões terapêuticos que muito possivelmente não vão ajudá-la e ainda vão ajudar essa mulher a perpetuar a crença de que a vida dela é desse jeito porque ela está vibrando escassez? Então, ampliar o repertório, estudar, entender outras visões de mundo, amplia a nossa maneira de interpretar o oráculo e afasta leituras rasas, que podem não ajudar e que ainda ajudam a perpetuar desigualdades e opressões. Direcionamentos assertivos dentro da abordagem terapêutica. Veja, a proposta terapêutica pode começar a partir da própria pergunta que o consulente traz ao oráculo. Se o consulente pergunta: Meu projeto vai dar certo? Você pode propor: O que você acha de levar a sua pergunta ao oráculo como: Que características comportamentais eu posso melhorar ou suprimir para que o meu projeto dê certo? Percebe a diferença? Não tem problema se ter a previsão, mas se você quer trabalhar com livre-arbítrio, se você percebe a abertura do seu cliente para refletir e intervir, por que não levar a pergunta dentro da abordagem terapêutica? Outros exemplos. Meu relacionamento vai dar certo? Em vez de perguntar dessa maneira, você pode perguntar: como os nossos perfis comportamentais podem se alinhar melhor? Dependendo da resposta obtida, o cliente pode perceber se ele quer ou não intervir, e se quiser intervir no relacionamento, poderá estar mais consciente de quais ferramentas ele pode usar. Por exemplo, vamos supor que você abra um templo de Afrodite para um consulente que está com a carta do carro e o parceiro com a carta do imperador. E na casa 7 tem a estrela. A rigor, parece que o relacionamento vai dar certo, vai fluir. Mas que problemas esse casal pode enfrentar? Será que vai dar tudo certo mesmo? Que obstáculos um casal que tem imperador e carro no comportamento pode enfrentar? Será que o conflito de quem toma mais iniciativa e controle das situações não pode gerar algum desgaste? Que conselho, que orientação eu posso dar para esse casal para eles conseguirem concretizar aquela estrela no futuro? Outro exemplo: meu chefe gosta de mim? Essa pergunta pode ser levada ao oráculo da seguinte forma: Que comportamentos eu posso adotar para ser um profissional melhor? Ou, se você quiser aprofundar, o que me faz buscar a validação do meu chefe? São sugestões de como moldar as perguntas de maneira a obter respostas mais terapêuticas ou mais preditivas. Isso, claro, sempre com abertura e interesse do consulente. Agora eu vou falar sobre os jogos dentro da abordagem terapêutica. Eu categorizei os jogos em duas modalidades: os jogos de cartas fixas e os jogos com aleatoriedade. Os jogos com cartas fixas são aqueles em que os arcanos interpretados não mudam, independente de quando ou de quem está mediando a leitura. São os jogos que obtemos os arcanos fazendo a redução teosófica das datas de nascimento e de aniversário. Os jogos com aleatoriedade são aqueles que obtemos através do embaralhamento e da escolha das cartas no momento da leitura. Nesse caso, é necessário tolerar ainda mais a validade dos jogos. Os processos internos são mais lentos que os do cotidiano, então não adianta tirar a Imperatriz hoje e esperar que ela continue saindo se você abrir o mesmo jogo de autoconhecimento na semana que vem. O Ney Naif tem um jogo no terceiro livro da trilogia chamado Quadrado Pessoal. A recomendação dele é que esse jogo seja feito no máximo uma vez ao ano. Então, trabalhar com jogos de autoconhecimento dentro da abordagem terapêutica exige tolerar a validade dos jogos que são bem mais extensas que jogos sobre o cotidiano. Caso contrário, a gente acaba dando margem para que as pessoas que não conhecem o tarô vejam nessa aleatoriedade um caminho para dizer que o tarô é incoerente e toda aquela conversa que a gente já sabe onde vai terminar. Agora eu vou falar sobre os jogos com cartas fixas. Como eu disse, são aqueles que obtemos os arcanos a partir da redução teosófica da data de nascimento e de aniversário do consulente. Se a redução obtida for 1, por exemplo, o resultado será o mago, independente de quando estiver jogando ou de quem estiver fazendo a interpretação. A mudança mais notória pode acontecer com o número 8 ou 11, por conta da inversão da carta da força,
e da justiça nas escolas inglesa e francesa. Existem inúmeras formas de fazer essa redução, tendo como base o livro da autora Maria Celeste Rodrigues, Tarot Coaching e Linha da Vida. Ela propõe reduções teosóficas da data de nascimento do consulente e do nome completo. Essas reduções que ela demonstra, ela obtém 5 arcanos maiores que compõem o que ela chama de linha da vida. O trabalho terapêutico que ela propõe é realizado ao longo de 9 sessões, em que o tarólogo não media apenas as conversas e reflexões, mas também atividades práticas que o consulente precisa fazer. Agora, indo para um jogo com aleatoriedade, vou propor o jogo. O que estou fazendo da minha vida? A primeira vez que eu vi esse jogo foi no livro A Bíblia do Tarô, da autora Sarah Bartlett. Mas esse jogo também está presente no livro 200 tiragens auxiliares do tarô do Ney, do Juan e da Giovanna. Nesse livro ele aparece sob o nome de Noite da Alma. Esse jogo ele é feito em formato de cruz. Eu pessoalmente gosto de jogar apenas com os arcanos maiores, mas fica a critério do oraculista. Não existe a orientação expressa de que é um jogo realizado apenas com arcanos maiores, mas na minha prática é assim que eu realizo. A primeira carta no centro do jogo reflete o plano mental do consulente. Essa carta pode nos dar pistas de comportamentos que estão atrapalhando a situação ou os potenciais que o consulente pode não ter consciência, mas que o auxiliam a lidar melhor com os obstáculos que ele observa. A segunda carta, que é colocada cruzando a primeira, reflete o medo do consulente. Pode ser lida como obstáculo, como desafio. Nessa casa, dependendo do contexto do cliente, podemos extrair atividades práticas para ele realizar. Por exemplo, vamos supor que o eremita tenha saído nessa casa do jogo. Dependendo do que está sendo trabalhado na leitura, propor um retiro para esse cliente pode ser interessante. Eu trabalhei como assistente de diretor que uma vez foi fazer um retiro em que não se podia falar nada. Ela ficou vários dias reclusa num lugar distante, com outras pessoas. Não podia conversar, não podia interagir. Algo bem do eremita. Ela relatou que os sonhos que ela teve nesses dias foram muito reveladores. São sugestões. Outro exemplo é a carta do mundo. Se o mundo sai nessa casa de medo ou desafio, ou obstáculo, propor atividades de dança, por exemplo, pode ser interessante. Não sei se muitas pessoas aqui já fizeram aula de Pilates, mas quem já fez vai entender o que eu estou falando. Às vezes, num único exercício, você trabalha a respiração, concentração, raciocínio lógico, força, equilíbrio, tudo ao mesmo tempo. A graça do Pilates não tem a ver com ser forte ou resistente, mas em saber coordenar esses movimentos. Isso, para mim, é a carta do mundo. Propor Pilates para um cliente que está com a carta do mundo nessa casa pode ser interessante, mas precisamos ter cuidado com a sugestão de atividades práticas, sem observar as cartas ao redor ou o contexto que o cliente traz. Por exemplo, se o eremita aparece na casa 2 desse jogo com o consulente que está de papisa na casa um, propor um retiro onde ele vai ficar sem falar por vários dias vai ser mesmo terapêutico para ele? Se o mundo aparece na casa 2 desse jogo para uma pessoa que tem restrição na mobilidade e que não sei se existe indicação médica para Pilates, propor Pilates para essa pessoa vai fazer sentido? Hoje em dia, muitas vezes as pessoas que entram em contato com a gente de maneira virtual não abrem a câmera e não têm sequer a foto de perfil no WhatsApp. Então, precisa observar com muito critério o contexto antes de propor atividades práticas nessa casa. A terceira casa fala sobre influências positivas. Essa casa pode ser lida no plano mental, enfatizando os aspectos benéficos da carta conforme o contexto. Daqui também é possível extrair atividades práticas que podemos sugerir ao cliente. A próxima casa fala sobre as influências negativas. Aqui não lemos como no Peladam.
como ausência, como oposto do arcano, mas sim como o comportamento daquele arcano influencia de maneira ruim no contexto que está sendo lido. Dependendo do contexto, também podemos perceber atividades que precisam ser evitadas ou reconstruídas. Na próxima casa, lemos o que o cliente deve prometer a si mesmo. Lemos o arcano como conselho e orientação. Pode ser desafiador de algum modo, conforme o plano mental na casa 1. A sexta casa fala sobre a previsão do jogo e lemos no plano material. Dependendo da maneira como a previsão aparece, dependendo do plano mental do consulente, a previsão pode ser utilizada para fortalecer o argumento terapêutico. Eu vou demonstrar isso melhor no exemplo do jogo que eu trouxe. Então, aqui nós temos o caso fictício de um homem de 50 anos que foi gerente de um banco por muito tempo. Está desempregado há um bom tempo e não consegue oportunidades para um novo cargo de gerência. Quer um direcionamento do tarô para encontrar novas oportunidades. Na casa 1, nós temos o imperador representando esse consulente. A ideia inicial dele na busca por um cargo de gerência num banco não parece estar equivocada com esse imperador, já que é um arcano que ressoa com cargo de chefia, de gerência. Porém, o imperador é rígido, tende à inflexibilidade. Isso reduz outras possibilidades de trabalho, de carreiras. A morte na próxima casa descreve que o medo desse consulente pode estar realmente na ideia de mudar, de encerrar o ciclo e começar algo novo. Adiante, na casa 3, à esquerda, nós temos o mago, como influência benéfica para o consulente. Aqui, o jogo revela o potencial desse homem de aprender coisas novas, de começar algo novo. O mago é considerado por muitos o empreendedor do tarô. Então, vendo as sugestões de atividades práticas que podemos sugerir, começar a empreender pode ser uma alternativa para esse consulente, algo que também não se distancia muito da essência do imperador na casa 1. Outras possibilidades: escrita, comunicação. O mago é associado a Hermes na mitologia, então atividades que relacionam a Hermes podem caber nesse contexto, como o comércio, por exemplo. Indo adiante à direita, na casa 4, temos a influência negativa, representada pelo pendurado. Aqui vemos o quanto o passado dele no banco pode ter um peso negativo. Ele deve sentir saudade. As vivências dele como gerente devem ter sido marcantes, e isso impede com que ele consiga criar novas perspectivas. O pendurado também pode trazer imobilidade no comportamento dele. Ele pode se acomodar na utopia e na nostalgia. Ele pode não se esforçar para aplicar os conselhos do tarô. Ele pode não colocar a mão na massa e resistir na ideia de que o cargo de gerência no banco é apenas a única possibilidade. Na próxima casa, no topo da cruz, temos o que ele deve prometer a si mesmo. E vemos a imperatriz aqui. O que a imperatriz pode encorajar esse consulente? Ela aprofunda a criatividade do mago, ela germina, ela faz com que as sementes lançadas pelo mago floresçam. Ela traz versatilidade, a capacidade de adaptação para o cenário desse cliente. Se ele souber fertilizar essas novas possibilidades e ser mais versátil e se adaptar ao mercado de trabalho, é possível que ele encontre novas colocações, não necessariamente as que ele almeja, mas sim algo com o qual ele possa trabalhar. O jogo termina com a torre na previsão, alertando para a ideia de que o futuro tende a trazer prejuízo para esse consulente. Aqui, a torre pode ser um alerta para a urgência com a qual esse consulente precisa aplicar o conselho da imperatriz e os potenciais do mago, para que as chances de prejuízo que a torre pode estar anunciando se amenizem. A torre também pode ser um sinal de que esse consulente resistente e inflexível possivelmente não vá acatar os direcionamentos do tarô. Dependendo da maneira como a consulta é conduzida, é possível que o consulente não goste do que ouviu e saia insatisfeito. Se acolher as reflexões ali propostas, é possível que ele consiga reverter os potenciais mais danosos que observamos com a torre. Então é isso, pessoal. Aqui estão as minhas referências. Eu recomendo a leitura desse material para quem quiser se aprofundar na abordagem terapêutica.
Eu quero imensamente agradecer ao Ney, a toda a equipe do Congresso, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Reforço a minha admiração pelo trabalho dele e por ser uma das poucas pessoas que publicamente fala sobre a importância de estarmos unidos, independente de abordagem. Quero agradecer publicamente a Thalita Lima, que sempre apoiou meu trabalho desde o começo, com quem aprendi muitas coisas, inclusive com quem eu poderia estudar tarô com seriedade e profundidade. Quero agradecer imensamente a professora Kelma Maziero, de quem não escondo admiração e respeito pelo trabalho, com quem tive acesso a bons materiais e referências, inclusive na construção desse trabalho. Quero agradecer também aos professores Débora Amaral, Helene Bianconi e Diego Pio, que com suas abordagens didáticas e reflexões me proporcionaram aprender mais do que o significado das cartas e técnicas de jogo. Quero agradecer aos meus amigos que estão presentes, Jéssica, Alexandre, Renan, Kali, a Vera, que sempre generosamente, afetuosamente demonstraram muito carinho, respeito com o meu trabalho e a quem sempre serei muito grato. Obrigado, pessoal. Aqui estão os meus contatos. Eu estou aberto para conversar sobre esse assunto com mais profundidade, com quem tiver interesse. É só entrar em contato comigo para que a gente possa fazer os possíveis ajustes aí para esse encontro. Obrigado mais uma vez.